Paralelo ao princípio de causalidade está o da ação e reação. Observar esse dualismo ativo-reativo nos fenômenos sociais, que não progridem em linha reta, mas por caminhos tortuosos, de impulsos e contraimpulsos, recordando-vos o percurso dos rios. Não há dúvida de que eles avançam em correnteza, que oscila entre duas margens do bem e do mal. Cada posição, cada conquista, cada afirmação é levada até as últimas consequências, até o abuso. O homem totalmente inconsciente não sabe parar senão quando a lei de reação levanta um dique. Mas também a reação chega depois até o abuso, até onde a própria lei constrói novo contradique e o repele. O impulso. O homem, absolutamente ignaro e passivo diante da lei, é totalmente incompetente para dirigir-se a si mesmo. Acreditais que sejais os governos e os parlamentos que guiam os povos? Não. Eles constituem apenas um expoente. Mesmo nos períodos de anarquia, a história caminha por si, sabiamente guiada pelas forças ocultas contidas na lei. O homem, vou acabar aqui, que aí dá para falar. O homem é sempre constrangido para a sua salvação em um ritmo que ele não sabe compreender. Por isso chama-se de fatalidade. Por exemplo, a história da França, desde Luís XIV até a Revolução e Napoleão, abuso não se corrige senão com outro abuso. Dissestes que a riqueza é um furto, mas somente para roubá-la. Sois virtuosos apenas para perseguir os outros em nome da virtude. Assim, recaís sempre sob o peso das consequências de vossas ações, e jamais quebrais os ciclos dos erros. De abuso em abuso, move-se a correnteza, e o homem algum existe sem culpa. Mesmo onde acredita dominar e vencer, apenas um autômato, no seio da lei, que a cada volta lhe diz, basta. Esse é o perigo que ameaça a vossa civilização mecânica. Ai de vós se abusardes de vosso poder, abandonando-vos aos instintos das épocas passadas. Se dispondo de tais meios de destruição, não renovardes vossa psicologia, estáis perdidos. E olha que a bomba atômica nem tinha sido inventada ainda, né? Em 32, só vai em 45. E ele coloca bem assim a ideia da média geral dos homens, né? A gente não pode, ele não está falando daqueles que já se despertaram, né? Se despertaram. A gente vive muito assim na onda mesmo, né? E essa questão do puxa muito de um lado, aí vem um outro, puxa do outro, aí vem um lado, puxa do outro. Você vê que não é... Eu, em vez de colocar assim o bem contra o mal, o bem seria o equilíbrio, né? Puxa para um lado é ruim, puxa para o outro lado também é ruim. Então, o ideal é o equilíbrio, mas como a gente não consegue viver no equilíbrio praticamente é ficar parado, estático, você tem que oscilar em torno desse ponto para poder caminhar, né? E por isso esse negócio de vai, empurra, ele nunca perde o seu dinamismo, né? A sua energia e continua. E assim, eu estou fazendo um paralelo que ele tinha feito com a questão do movimento oscilatório, né? Que vai e volta, é basicamente uma onda, né? Como se fosse uma onda que sobe, desce em torno do equilíbrio e por isso que ela caminha, né? Essa é a analogia que eu tento ver aí, que ele está colocando sobre o comportamento das sociedades, né, como um todo, né? E eu queria também fazer um comentário sobre essa parte, porque os outros livros do Baldry, tem livros que ele foi se aprofundando em determinadas partes da grande síntese, né? Uma obra muito vasta, em muitos aspectos. Teve um livro que eu não me lembro, né? Talvez algum de vocês que já tenha lido, Leonardo, possa me dizer qual é desse livro. Que o Baldry, ele falou uma frase
Porque esse aqui é da sua voz, né? Os outros, a partir de Noures, que é o terceiro, é o Baldi também, é o Baldi que está escrevendo, mas já sempre inspirado pela sua voz ali, esse espírito que estava sempre junto, conduzindo ele. E ele fala uma frase seguinte, que é: não é o homem, né, não é o humano que faz a história, e sim a história que cria o ser humano, né, que cria o seu, que cria a pessoa necessária. Por que eu falei essa frase? Quando ele coloca aqui que, quando ele fala que a história caminha sabiamente guiada por forças ocultas contidas na lei. Quando a gente começa a ver todo o universo como algo orgânico, com os princípios orgânicos, e a gente começa a perceber o nosso organismo, ou determinados organismos, a natureza, a gente percebe o seguinte, por exemplo, se no organismo aconteceu um corte, ali, esse organismo maior, ele começa a trabalhar para conter, para estancar e curar, cicatrizar aquele corte, aquela ferida. Então, né, o Silvio vai saber melhor como é que é esse processo, mas o organismo começa a levar ali plaquetas para começar a realizar a cicatrização, tem os glóbulos brancos que começam a realizar um trabalho de trabalho de defesa contra organismos que adentram, ou seja, não é que o glóbulo branco que estava ali, ele fala assim, opa, deixa eu começar a trabalhar aqui. Há toda uma movimentação, há uma lei, o organismo, para manter a sua unidade, ele vai enviando elementos para curar ali. Isso acontece em todo o processo. A pessoa, ela ingeriu um alimento estragado. O organismo, ele vai enviando elementos para tentar estancar, para tentar conter aquele desequilíbrio que aconteceu. Então, na sociedade é isso. No momento que vai acontecendo alguma coisa, é uma série de aspectos, pensando em um planeta orgânico, em vários planos dimensionais, então vão encarnando espíritos com determinadas missões, com determinados trabalhos. A lei vai atuando para seguir determinado caminho. Então, às vezes fala assim, nossa, foi aquela pessoa que revolucionou a história. Não, a história ia seguir um determinado caminho e foi trazendo elementos, pessoas que foram começando a preparar aquele terreno para se chegar a esse caminho. É algo de uma escala maior. E eu vou colocar essa mesma ideia de uma outra maneira. Na escola, quando começa uma turma, né, a gente entra na sala de aula sem saber direito o que vai ser aquele ano. Quer dizer, sem saber o que vai ser aquele ano. Mas se tem toda uma programação, fala assim, olha, até essa data tem que passar esses assuntos, aqui vai ser as primeiras avaliações, vai ter recuperação aqui, tem todo um planejamento, e à medida que vai acontecendo a turma, o professor, quando é uma sala realmente, uma escola saudável, uma escola muito harmônica, vai se percebendo cada um, até que ponto ele está ou não dentro desse grande planejamento, e tenta auxiliar um individualmente, outro pode ir no grupo, tenta colocar aulas particulares para aquele outro vai para a psicóloga para ver o que está acontecendo. Então vai tentando levar o grupo dentro daquele planejamento, sabe? Então é mais ou menos isso que acontece na história. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Diga, irmã. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos. Ah, tá joia. Não, só falar rapidamente que ontem eu tive lá no Paulo de Tarso, né, para assistir uma palestra, tomar um passe. Eu achei super interessante o palestrante, a palestra era sobre o bem e o mal. E ele começa a palestra, inclusive, cantando uma música de Caymmi sobre o bem e o mal. Assim, ele fala, eu quero pedir perdão pelo meu desafio.
E aí ele começa, e ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, né, ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele fala que o bem e o mal, ele é muito relativo dentro da história toda. Porque às vezes a gente calar é o bem. Às vezes a gente falar é o bem. Mas às vezes a gente calar é o mal. E às vezes a gente falar é o mal. Então ele vai fazendo, ele vai trazendo várias questões de quando uma mesma ação, dependendo do contexto, ele pode estar dentro de um equilíbrio do bem e do mal, sabe? E compondo esse movimento integral da vida. Então, assim, só para dizer que eu achei interessante em termos dessas forças e nesse todo, né, o quão essas forças, elas realmente elas vão dando um equilíbrio para a própria história. E esse ponto é muito relativo mesmo, né? Porque cada um vê da sua forma, né? Então, o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. E eu vi isso muito fortemente claro quando eu comecei. Aquelas coisas que acontecem com a gente, às vezes a gente fica numa fixação com alguma coisa. Eu, sem querer, vi a propaganda de um filme que vai entrar agora, e aquilo me tomou de um jeito que eu comecei a buscar tudo sobre... É o Exorcista do Papa, o filme. Eu comecei a buscar tudo sobre aquele padre. E li livro, ontem eu li um livro praticamente inteiro dele, e a coisa foi se modificando na minha cabeça, né? Porque, falando de exorcista, de exorcismo, a gente tem uma ideia que é passada, né, principalmente pela mídia. E você vai lendo, é uma coisa assim totalmente diferente daquela coisa abrupta, quase violenta como acontece. Tem casos que ele vai descrevendo que ele leva anos na visão dele, libertar a pessoa do diabo. Leva anos, com reuniões mensais, semanais, diárias, conforme ele acha importante. Então, e o que é o mal? É o mal que ele vê. Mas você ouve os relatos, né, do suposto demônio lá, para ele aquilo não é mal. Não tem problema nenhum. Para ele aquilo é a regra da sociedade em que ele vive. Então, até nesse aspecto tão contrastante do bem e do mal, né, do exorcista e o demônio, você vê que o mal ali é relativo e vai da visão de cada um. Sim, sim. É aí, né? Muitas vezes, no organismo das leis, algumas se tocam, completam-se e uma continua a outra, mutuamente. Por isso, do princípio de causalidade passa o da continuidade, pela qual a derivação consequente está ainda mais estreitamente ligada à sua causa, por continuidade. Natura non facitis saltus. Contigo é o princípio... Quem gosta de latim é advogado, né? Contigo é o princípio de analogia ou de afinidade, que já notamos e aplicamos na estequiogênese, pela qual todos os princípios se assemelham no fundo comum do monismo, ou unidade de princípio universal. Também as coisas têm caracteres em comum, que permitem o reagrupamento em unidades coletivas. Só são possíveis contatos, permutas e fusão entre afins, e nesse caso, a afinidade corresponde ao princípio do menor esforço. Vedes um exemplo na formação de vosso pensamento. O desenvolvimento conceitual de menor resistência é o que procede por associação de ideias. Ó, curioso, né? Eu nunca pensei nisso, não. Que o nosso pensar também é o de menor esforço.
Isso aqui dá para pôs minhoca na minha cabeça. Deixa ela desenvolver aqui dentro. Peraí. E Paulo Brito, foi legal você ter colocado, ia me passar despercebido a profundidade disso aqui. Porque ele vai colocando essa questão como que como que estruturas afins vão se juntando, formando unidades coletivas. E daí se formam unidades coletivas maiores e maiores. Vai formando famílias, então tem ali pessoas que se afinizam e falam assim, vamos constituir uma unidade maior. E o pensamento é isso, são várias ideias que a pessoa ela considera que elas estão interligadas, que há uma afinidade, e vai colocando, e vai juntando, apresentando uma ideia maior, né? É interessante, isso ia me passar despercebido mesmo, esse ponto. Ele até continua aqui, né, desenvolvendo isso que você acabou de falar, né? O pensamento é vibração e transmite-se por onda. É bem o que eu estava falando antes, né, da questão da onda, que é um vai e vem que se propaga, né? Esta excita apenas as vibrações das ondas afins. O que desperta uma ideia em vossa consciência ou memória é precisamente a presença da onda da ideia afim. Quando não conseguis recordar, a ideia está latente, potencial em vossa consciência. É simples capacidade, disposição para responder, tal como um instrumento musical que ninguém toca. Nesse estado, a ideia está em repouso, não vibra, não a sentis, está fora daquele estado de vibração a que chamais consciência. Uma vibração afim, por tipo e comprimento de onda, desperta espontaneamente, ao passo que uma ideia diferente e longínqua, embora lógica e sistematicamente próxima, não poderá jamais ressuscitá-la. Isso tem muito a ver com a questão da ressonância, né? Você ter latente aquilo dentro de você, é óbvio que você pode desenvolver também, né? Você pode trabalhar internamente para entrar em ressonância ou entrar em sintonia com outros sentimentos, com outros pensamentos mais elevados, né? Mas isso a gente vê muito quando você tem um grupo muito grande de pessoas, um grupo muito grande, e que começa, eu vi na televisão um cara que num grupo assim, no meio da rua, uma pessoa começou a dançar, né? Dado uma música lá, ele começou a dançar. Alguns rindo, né? Porque o cara estava, como se diz, pagando mico. Mas aí daí o cara não se importou, daí a pouquinho entrou outro. Depois que entrou o quarto, dançando, aí todo mundo começou a dançar, né? Exceto um ou outro, né? Mas é bem um negócio assim de, como se diz assim, tá ali latente, tá todo mundo querendo dançar, e quando 1, 2, 3, aquilo então desperta aquela vontade interna, isso, pelo que ele está colocando aqui, desperta em todas as outras coisas, né? Então, quando você tem aquela onda existe uma tragédia em que todo mundo quer ajudar, existe toda uma onda de auxílio, a mesma coisa para as coisas negativas também, infelizmente, né? Mas se a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente se conecta, né, e deixa se vibrar com as coisas positivas, né? As coisas que nos elevam. E isso é verdade, né? Por isso que é bom essa questão de estar aqui, por exemplo, né? Nessas reuniões, porque faz com que vibre as cordas que estão lá dentro e desperte a gente. Opa, eu não posso esquecer de estar o tempo todo, sabe? Estar conectado, porque o tempo todo a corda tem que ser tocada, né? A corda do violino tem que ser tocada, porque senão ela não vibra, se ela não for tocada, né? Ou ela vibra se a corda vizinha vibrar na mesma frequência dela, aí ela vibra também, né? Mas tem que estar do lado, tem que estar próximo, né? Por isso que essas reuniões, esses encontros, eles são muito importantes para tocar essas cordas internas nossas, né? E isso é importante sistematicamente, né? Quando você deixa muito tempo também, não é que você deixou
de ter aquelas ideias. Aí ela fica latente lá, não tem ninguém que, como se diz, desperta, né? Então, você fala muito, Ismael, a gente fala aqui no grupo essa questão do momento da vibração, né, da radiação, né? Ontem eu assisti um sujeito falando, como é que é o nome dele, Barbosa, ele falando aquele Paranormal Experience, né? Ele fala sobre mantras, mas o mais importante é ele falando sobre a questão do pensar positivo, sabe? De a força que tem as palavras, né? E quando, aí ele chama a atenção de uma frase de Jesus, em que Jesus não fala assim, aonde tiver onde tiver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. E ele interpreta, eu nunca tinha visto essa interpretação, né? Ele interpreta da seguinte maneira, Jesus não falou, onde tiver um pensando no meu nome, eu estarei. Ele falou, onde tiver dois ou mais, que ele queria fazer o quê? A questão que o grupo é maior do que as partes. Ele vibra com muito maior intensidade. Aí ele fazia uma conta lá que ele falava assim, como se fosse ao quadrado, né? A cada um toca 100, mais 2 ao quadrado é 4, ele toca 400, né? Se for 10 juntos, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 toca 10 mil, né? Ou seja, se tiver 10 fazendo uma vibração, né, ela está tocando 10 mil almas, né? Quer dizer, ele fez uma projeção como se fosse uma coisa exponencial quadrática, né? Eu achei interessante, né, essa forma como ele fez, né, porque o porquê, então, de você, o poder que tem a palavra, o poder que tem essa vibração, mas principalmente quando ela é feita em conjunto, porque eu num momento, você num momento, é 2, né, mas os 2 juntos é 4, os 8 juntos aqui são 64, né? Então, ou seja, se somos 8 aqui que estamos vibrando, se um atinge 100, 8 vai atingir 6.400, né? E, quer dizer, ele foi falando assim, a título de exemplo, né, como que é essa força, né, do grupo como um todo, porque é como se fosse um dando ressonância a outro, e você vê que um violino sozinho é muito bonito, mas uma orquestra, porque aquilo ali cria assim, uma pessoa cantando é uma coisa, agora um coral toca de tal maneira, porque vibra, todo mundo está vibrando aquilo ali ressoa, atinge um grupo muito maior, né, do que um canta, o outro canta, atinge, né? É muito importante, mas os 2 juntos atingem um grupo muito maior, né? E tem mais ou menos a ver com isso que eu li isso aí, foi hoje, ontem à noite, antes de dormir, eu tinha visto, e está casando com isso aqui, sabe? Mas deixa eu colocar agora um outro lado disso aqui, que ele fala da vibração, da ressonância de afins, né? Você mesmo na tua explanação falou que parte de dentro. E quando não parte de dentro, porque nem você até falou do dançar, um vai dançando, mas tem um ou outro que não dança. A partir de que ponto a gente consegue atingir esse que não está na sintonia, que não recebe essa vibração e entra em ressonância? É a partir daquele princípio popular do água mole em pedra dura tanto bate até que ele desperte em si aquela consciência. Mais porque ou menos parte de cada um, né? Claro, cada um. Parte de cada um, né? E isso é interessante, porque isso me lembra, assim, você tem um experimento lá no SESI Lab, Ismael, que tem um experimento lá com tem um negócio que é de música, como é que chama? Metrômetro? Metrônomo, né? O metrônomo, vários metrônomos um pouquinho só defasados, né? Mas eles começam a tocar, quando começa a tocar, daí a pouquinho estão todos no mesmo ritmo.
quase que forçando um ou outro que está fora, depois de muita persistência, ele é quase que forçado a entrar em ressonância, sabe? E é bem isso aí que você colocou mesmo. Agora, e aquele que for muito resistente, ele cai fora, né? Ele não aguenta a pressão e cai fora. Mas, de qualquer maneira, o que eles sempre colocam é que a força do bem, ela é muito superior à força do mal. O mal tem que ser muita gente pensando ruim, mas se tiver um grupo, aquele experimento que eles falaram de meditação, fizeram experiência lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente onde que é, os caras fizeram, então, durante 1 hora, fazer uma meditação, todos ao mesmo tempo, cada um na sua casa, mas todos ao mesmo tempo. Durante aquelas 2 horas, o índice de violência naquela cidade diminuiu drasticamente. Aí eles começaram a fazer o experimento durante vários dias, né? E aí não passou só as horas, o índice de violência diminuiu de forma drástica. Não é que desapareceu, mas diminuiu de forma significativa, né? Mostrando como é que poucos vibrando positivamente interferem no todo, como um todo, né? Então, aqueles que estavam em dúvidas, pula para o lado do bem, né? Só aqueles que estão mesmo enraizados mesmo, mas aí Não, então, nós aqui gostamos muito de Maria, né? E aí nessa live de ontem, só para a gente encerrar esse pedaço aqui, ele fez uma releitura da prece de Ave Maria, né? Em que, principalmente a segunda parte, que foi criada na Idade Média, né? Que é muito negativa, né? E aí ele coloca assim, né? A primeira parte, que está no Evangelho, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vosso ventre, Jesus, né? Aí a segunda parte, em vez de ser da parte como na tradicional na Igreja Católica, ela propõe, né? Isso é desde a década de 70. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ou seja, em nenhum momento você se diz que é pecador, se diz que está sujeito à doença e à morte. Não, você se diz filho e filha de Deus e está sobre a vitória do pecado, da doença e da morte. Ou seja, você afirma o tempo todo, eu sou vitorioso, eu sou bom. E não dizer assim, eu sou pecador. Não, porque a palavra tem poder. Né? E eu achei muito, muito, muito interessante, né? Em vez de uma ideia negativa, né? Muito pelo contrário, chama Maria num aspecto extremamente positivo, né? Eu vou depois, eu vou compartilhar lá no grupo, lá, que eu achei bacana e quis compartilhar. Legal, Paulo Brito. E essa primeira parte, que está no Evangelho, que é o anjo Gabriel, né? É exatamente como está lá na oração, só que ainda, só o ave, que no Evangelho, ele chama de uma maneira que eu acho bonita, que é assim, alegrai-vos Maria. No Evangelho, em vez de ave, ele fala assim, alegrai-vos Maria, cheia de graça, né? O Senhor está convosco. Eu acho bonito esse alegrai-vos.